Fernanda, a gente tá chegando aí, se aproximando do período chuvoso em Natal, né? A gente chama de inverno, né? De maneira genérica, assim. E a gente já viu aí até algumas chuvas que já trouxeram alguns transtornos para a cidade. Como é que a Defesa Civil está se preparando para esse período de chuva aí que promete ser maior do que dos outros anos? Então, em Natal a gente trata como se fosse dois períodos chuvosos, né? A gente tem o primeiro período que são as chuvas de verão, de janeiro a março, né? Que a gente até chama as águas de As águas março, de né? março. E aí a gente finalizou esse primeiro período agora, já estamos entrando em atenção para o segundo período, né? Que começa agora de maio até junho, julho. Nesse segundo período é quando a gente espera o volume maior de chuva, né? São as chuvas que trazem normalmente mais transtornos para a cidade. E com isso a gente começa a se preparar, né, com as outras secretarias, com os outros órgãos, nos nossos planos de ação, caso a gente enfrente eventos de chuva intensa, né? Então, nesse momento, a gente já tem, né, o nosso plano de contingência que traz diretrizes para a gente atuar nesses cenários, né, que a gente consiga acionar recursos em cadeia, né, a depender do nível de solicitação. E a gente já está, nesse momento, com todas as secretarias bem alinhadas, né, bem coordenadas nesse sentido de cada uma saiba o seu papel, saiba quando entrar e possa entrar rapidamente em ação. É isso que eu ia perguntar, que o plano diretor ele prevê a elaboração desse plano municipal de Contingência. contingência, proteção e defesa civil. Esse plano já está pronto, já está em condições de ser aplicado. Já, esse plano já existe, né? A gente já teve uma versão dele 1.0 que foi lançada em 2019. Em 2022 a gente lançou uma versão 1.1 desse plano, né? A gente trouxe algumas atualizações e ele já está em curso, né? Ele já foi utilizado inclusive na chuva de julho do ano passado, a gente teve aquele evento, né? Bem forte aqui em Natal, que a gente teve 12 lagoas de captação que transbordou, tivemos aquela cratera em Felipe Camarão. Então esse plano ele já tá em atuação, né? Ele já vem sendo utilizado há um tempo e já está bem alinhado, assim. É, Fernando, e me falou outra coisa. Recentemente, né, estamos vendo esses dados aí de vários estados e municípios sofrendo aí com essa questão da chuva, né, em áreas de risco, de desabamento. E eu queria que você falasse um pouquinho, já em relação a esse plano aí de contingência, como é em relação a essas áreas aqui na cidade de Natal, por exemplo, no estado aqui na cidade, essas áreas que são de maior risco, né? Nós temos áreas que têm um risco maior, quais são elas de desabamento nesses momentos de chuva intensa e o que é que já está sendo feito? Temos sim. Em Natal a gente tem alguns cenários de risco, né, características. Inclusive o nosso plano ele foi feito para 3 cenários principais, né? O primeiro cenário dele é o cenário de deslizamento, né, onde a gente tem essas áreas de encosta, que ocorrem riscos de desabamento, deslizamento, movimento de massa em geral, né? Essas áreas a gente traz como bem características, são 3 áreas principais, né, que são as de maior risco hoje, que são Mãe Luísa, a Comunidade do Jacó e o Passo da Pátria. Então, essas 3 áreas a gente já tem uma atenção direta e uma prioridade máxima em atendimento, né? Devido ao potencial de risco daquela situação, por ser área de deslizamento, o deslizamento ele normalmente causa impactos muito grandes, né? Com risco maior à vida. Então, essas são áreas prioritárias que a gente mantém um monitoramento mais firme, que a gente intensifica esse monitoramento nesse período pré-chuvoso, né? E cujas ações de atuação são sempre acionadas prioritariamente para essas áreas, né? Já o outro cenário de risco que a gente tem é o cenário de inundação e alagamento, né? Natal também tem uma característica predominantemente plana, né? A gente tem a cidade dividida em várias bacias, né? De drenagem. Essas bacias, normalmente, cada uma tem uma lagoa de captação, né? Onde a gente vai destinar aquela água de escoamento para acumulação e infiltração naqueles corpos d'água, né? As lagoas de captação. E essas lagoas, por serem muitas vezes um destino final ou intermediário da drenagem, elas recebem uma contribuição muito grande e quando a gente tem uma chuva muito intensa, ela tende a transbordar, né? Ela é feita para acumular e infiltrar e se a gente tem uma chuva muito forte, num curto espaço de tempo, a infiltração ela não acontece rápido o suficiente, né? A gente consegue ver isso em várias regiões, ali próximo à Arena das Isso. Dunas, né? A gente tem Quando a gente vê vários carros, fica aquele regiões. A gente tem transtorno. muitas lagoas. Natal tem 56 lagoas de captação. Então, é como se a gente tivesse 56 áreas de risco no entorno dessas lagoas, né? A gente considera que toda aquela área no entorno pode ser uma área de transbordamento, logo a gente enquadra como cenário de inundação, né? Só que dessas 56, a gente tem, em média, umas 12 a 15 lagoas que têm um histórico de transbordamento maior, né? Que trazem mais transtornos e que têm maiores problemas de operação e de capacidade mesmo, né? Muitas já atingiram aquela sua capacidade máxima, então ela não consegue receber uma contribuição muito alta, né? Então, essas lagoas que funcionam com bombas, geralmente é porque ela já tem uma capacidade bem
no seu limite, a bomba é um equipamento, né? Então pode acontecer de falhar, pode acontecer de não ser acionado a tempo. Ou mesmo com a bomba, quando a chuva ela é muito intensa e muito rápida, o escoamento ele é muito rápido, superficial e não dá vazão, né? Então, já são as áreas de inundação que a gente também trata como prioritárias, né? Principalmente essas mais críticas. Então, a gente já tem também uma atenção maior nessas áreas, a gente intensifica o monitoramento. Quando tem uma previsão de chuva para daqui a 1 dia, 2 dias, a gente passa olhando como é que está a condição dessa lagoa, né? E vai acionando os recursos que a gente consegue, né? Para tentar mitigar aquele cenário que pode acontecer, né, nesse futuro próximo, né? Então, é aí que entra o plano de contingência e as outras secretarias nesse acionamento rápido, né? Por exemplo, uma lagoa que funciona com bomba e, por algum motivo, aquela bomba não foi acionada, uma falha no sistema. Então, a gente vê essa situação, vê que não está funcionando 1 dia, 2 dias antes, aciona essa infra para que ela consiga, né, colocar em funcionamento aquela bomba, verificar o que foi que aconteceu, e aí a gente vai tomando essas medidas para tentar evitar um desastre maior. Né? Fernando, falando de desastre maior, a gente viu esse ano, mas todos os anos a gente vê no Brasil desastres, né, ocasionados por fortes chuvas atípicas, até ocasionadas por mudanças climáticas, uma preocupação também dos meteorologistas, que sempre estão avisando, em áreas de risco, de ocupações irregulares, de encostas. A última foi agora em São Paulo, no litoral, que deixou mais de 60 mortos, além dos danos patrimoniais. E você trouxe a informação que em Natal tem 3 áreas que inspiram maior cuidado por conta do risco desse tipo de coisa. Uma é Mãe Luísa, que a gente viu, inclusive, um episódio em 2014, né? Em plena Copa do Mundo, a gente viu. E aí, essas são áreas onde moram pessoas que nem sempre é possível de deslocar, né, realocar para alguma área que não seja de risco. E aí eu pergunto, existe alguma estratégia para tipo, avisar essas pessoas quando vier um volume de chuva maior, para elas se prepararem, buscarem um outro abrigo, ou enfim, tomar também providências no âmbito comunitário para evitar tragédias maiores? Existe. Esses bairros, na verdade, né, essas comunidades, elas já estão sedimentadas ali há muitos anos, né? Então é muito difícil a gente chegar e deslocar um bairro inteiro por causa de uma situação de risco. Então, isso não é uma prioridade, não é assim uma particularidade de Natal, né? Existe em várias cidades no país. E o que se faz são medidas para que a gente consiga mitigar aquele risco, né? Quando o risco já existe, a gente tenta diminuir o impacto dele. Então, a gente desenvolve medidas de convivência com o risco e medidas de mitigação desse risco. Então, quando a gente identifica alguma situação mais crítica, né, que pode acontecer naquele local, um ponto específico que foi identificado um risco maior, então a gente tenta tomar uma atitude para mitigar aquele risco o mais rápido possível, né? Por exemplo, o que é que acontece hoje em Mãe Luísa, Jacó? Quando a gente tem qualquer situação de pequena cratera em Mãe Luísa, pequeno buraco em formação, né, ali em Jacó, Passo da Pátria, aquilo é uma ação prioritária, né, para que a gente corra o mais rápido possível para fechar, para que aquele ponto ele não se torne um evento de dimensões maiores e drásticas, né. Então, esses cuidados a gente tem com a rede de drenagem, né, o que aconteceu em Mãe Luísa em 2014 foi um problema na rede de drenagem junto com a rede de abastecimento de água. Então, assim, se a gente não age rapidamente, corre o risco de acontecer... Foi aquele que o cano sugou um morador que ele morreu dentro. Isso, foi um PV que a gente chama, né, um posto de visita que rompeu, né, aquela rede de drenagem não estava dando conta, ela vinha apresentando alguns problemas e aí deu o estouro com a chuva muito intensa e aconteceu aquela situação, né. Então, a gente mantém a atenção a esses pontos, né, a rede do Mãe Luísa, aquela parte, ela foi toda refeita, então a gente espera que não aconteça novamente uma situação daquele tipo, mas existe dentro do bairro outros pontos que podem acontecer devido à característica topográfica do local, né? Quanto às populações, a gente anda muito nesses bairros e passa sempre fazendo vistorias nesses pontos, né, onde já houveram históricos de problemas. E aí a gente sempre orienta a população, né, a observar os sinais de risco, os indícios de movimentação, né? Se observa ali uma rachadura no pavimento, aquele pavimento que ele dá aquele sinal de que ele está se movimentando, né? Que começa a aparecer fissuras no pavimento, começa a aparecer fissuras na casa, né? Árvore inclinada, árvore de grande porte imposta, né, que começa a inclinar também, é um indício que aquele volume está tendendo a se movimentar, né, poste com inclinação. Então, a gente está sempre orientando os moradores do local para prestarem atenção nesses sinais, né, e em identificando isso, acionar a gente para que a gente possa fazer uma avaliação ou mesmo tomar alguma medida reativa, né. Quanto o aviso de chuvas intensas, né, a Defesa Civil Estadual tem um sistema que eles avisam a população sobre a previsão de chuva, né. Então, quando ele identifica Avisa como? Ele manda uma mensagem, SMS. Isso. A população se cadastra no número 40199, né, você envia o seu CEP ou o CEP da rua que você quer monitorar, né, da cidade que você quer monitorar, e ele funciona para o estado todo, né, quem faz esse monitoramento é a Defesa Civil Estadual.
Então, você envia o SMS com o CEP da rua para o 40199 e ali você se cadastra. A partir daquele momento, você começa a receber os alertas, né? Então, quando existe uma situação de alerta, né? Atenção, chuvas intensas, risco de alagamento, risco de deslizamento. Então, eles enviam esses alertas, né? Para que a população ela fique mais atenta ainda a esses sinais nesse momento e possa sair para um lugar mais seguro. Tá bom. Fernanda Jucá, a Defesa Civil de Natal, muito obrigado por sua participação. Deixa o microfone para onde o ouvinte quiser buscar informações sobre, enfim, como obter a ajuda da Defesa Civil quando precisar, né? Fique à vontade. Eu que agradeço o espaço, né? Nós agradecemos sempre essa oportunidade de poder falar com a população, né? É muito importante, principalmente nesse período pré-chuvoso. E a gente deixa aqui o nosso contato, né? A Defesa Civil é relacionada 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo 190, certo? Então, qualquer situação que o cidadão identificar, né? Ah, estou com medo da minha casa estar com algum problema de risco, um risco de desabamento, uma rachadura, uma fissura, um pavimento, né? Uma calçada rachando ou uma cratera na rua, pode acionar a Defesa Civil pelo 190, que a equipe vai diretamente ao local.